Pessoal, aqui a gente vai falar sobre os. Deixa eu arrumar aqui. A gente vai falar sobre as competências administrativas da União, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma leitura, tá? Uma leitura de todos os incisos do artigo 21. Ah, você vai fazer só a leitura? Só a leitura. Então eu ler sozinho? Pode. Só que eu estou fazendo isso porque alguns não leem, vocês sabem disso, ok? Se você é um deles, então acompanha aí, vai ser rapidinho aí, coloca aí no modo rápido que nem vai doer, tá? Então vamos lá. Olha só, então competências administrativas da União. O que você vai lembrar? Na prova, como que você vai fazer para você lembrar? Você vai ter que ter uma lógica por trás disso, ok? Então quando eu for falar sobre manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais, e você vai verificar que vai ser o que? Vai manter uma certa afinidade com quem? Com a União. Não teria sentido um Estado membro manter relações com o Estado estrangeiro ou participar de organizações internacionais. Então é a União quem vai fazer isso, ok? Então vai manter aí as relações e organizações, relações com o Estado estrangeiro e relações internacionais. Obviamente que vai competir a União também a declarar guerra e celebrar a paz. Então não tem sentido o Estado membro estar pensando nisso. Assegurar a defesa nacional. Perceba então que são funções o que? Competências administrativas são o que? Abrangentes. Porque o que significa abrangentes? Significa que ele extrapola um espaço de um município ou até mesmo de um estado, ok? Estado membro. Permitir, nos casos previstos na lei complementar, isso aqui o examinador gosta de colocar outro tipo de lei, isso aqui é uma decoreba, lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam mais do que por tempo determinado, de forma temporária, ok? Então também é competência da União. Declarar o estado de sítio e o estado de defesa e a intervenção federal, ok? Então estado de sítio, defesa e intervenção federal, competência da União. Autorizar e fiscalizar a produção do comércio do material bélico. Olha, então veja que são ou de grande importância ou abrangência, ok? Emitir moeda, não teria sentido um estado do Paraná, por exemplo, ter a própria moeda, o estado de Santa Catarina, própria moeda, o estado de Goiás, própria moeda, não tem sentido. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira. Quem faz essa fiscalização de natureza financeira é o Banco Central. Então, se você tem um problema no teu banco e o pessoal não estão resolvendo, o que você faz? Entra lá no site do Banco Central, vai lá em ouvidoria, que é rapidinho que o teu banco ele se mexe em resolver a tua situação. Funciona, que eu já usei já 2 vezes. Especialmente a crédito, câmbio, capitalização, bem como os seguros de previdência, bem como os seguros de previdência privada. Então, seguro de previdência privada, que vai estar quem? O tal da Previc, também é âmbito federal. Elaborar e executar planos nacionais, regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social. Esses planos nacionais, exemplo, Plano Nacional de Educação, Plano Nacional de Saúde, certo? Então vai ser o que? Vai ser competência da União. Planos nacionais e regionais de ordenação de território. Então é ela quem faz região centro-oeste, região sul, sudeste. Então essa ordenação é feita pela União, ok? Manter o serviço postal de correio aéreo nacional e o correio aéreo nacional, serviço postal e o correio aéreo nacional. Serviço postal, correio aéreo nacional, quem faz é o próprio correio, ok? Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. Então veja aqui que tem uma
situação nova, que é a autorização. Normalmente é concessão ou permissão. Concessão e permissão sempre por licitação. A autorização não necessariamente. O serviço de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Quem faz essa serviço de telecomunicações, quem faz esta regulação? Anatel. Ok? Então, explorar diretamente mediante autorização, concessão, permissão de serviço de telecomunicações. Aqui, quem vai fazer autorização, concessão e permissão para as telecomunicações vai ser quem? Oi, Claro, Vivo e assim sucessivamente. As empresas estão cada vez mais quebradas aí por causa do nosso famoso Zap Zap. 12. Explorar diretamente ou mediante a autorização. Veja que ele aqui coloca autorização, concessão ou permissão. Serviço de radiodifusão sonora. Então, serviço de rádio é quem? É a União quem vai fazer o que? Uma concessão. Ou de sons e imagens, televisão, certo? Televisivas. Então compete à União aí trazer aí a concessão para rádio e para sons e imagens. O serviço de instalações de energia elétrica e aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os estados onde situam potenciais hidroenergéticos. Então, coube aí ao legislador, ou então aí ao constituinte, trazer para a competência da União, dada a importância aí, os serviços de instalações de energia elétrica, que não deixou para os estados. Os estados onde estejam inserido aí esse potencial hidroenergético, eles vão ser articulados com eles, mas os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético desses cursos de água é competência administrativa da União, não esquece isso. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária, tudo pertence à União. Então, o espaço aéreo, quem faz essa administração aí, controle de tráfego aéreo, por exemplo, é feito pela Força Aérea Brasileira. Aeroespacial da mesma forma, e a infraestrutura aeroportuária aí tem lá a Infraero, certo? Tudo a União aí que está inserida nesse bojo. O serviço de transporte ferroviário e aquaviário entre os portos brasileiros. Então veja que está entre os portos, ele tá a abrangência dele, veja que tem uma abrangência que ela supera aí os limites de um estado. Então por isso que está aí inserido aí a competência dentre as competências administrativas da União, ok? Fronteiras nacionais ou transpõem os limites de estado ou território. Serviço de transporte rodoviário interestadual, tem que cuidar com isso, e internacional. Se fosse intermunicipal, a competência seria de quem? Do estado, perfeito? Se fosse apenas municipal, seria competência local, ou seja, do município. Então, serviço de transporte de passageiros, quando for interestadual, abrangência, veja a abrangência aqui. Então, abrangência e relevância, povo. Então, tiver uma abrangência aí territorial acima de um estado, que é o meu caso aí, vai ser da União. Portos marítimos, fluviais e lacustres. Então, vai ser competência administrativa da União. Por quê? Porque o porto ele vai atracar navios aí de vários países, inclusive. Então, a União vai ter que estar inserida nesse bojo também, ok? Mesma coisa fluvial. Fluvial vai ser
um transporte interno, provavelmente aí de lagos também, que ultrapasse aí provavelmente um território se falar território você não vai confundir, mas território brasileiro é território no sentido de espaço geográfico de um estado, okay? Organizar de maneira o poder judiciário. Então veja, o poder judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal, quem organiza é quem? É a União, perfeito? É só do Distrito Federal? Não, dos territórios. Quando existir território, vai ser quem? O governo federal quem vai organizar. Agora, o Poder Judiciário, o MPDFT, ele é mantido e organizado pela União. O que significa mantido? Mantido os recursos financeiros, ou seja, quem paga o subsídio lá do Poder Judiciário do DF é quem? Do Ministério Público é a União. Defensoria, olha só, Defensoria dos Territórios. Defensoria dos Territórios, ou seja, a Defensoria não é organizada e mantida pela União quando se trata aí do Distrito Federal. Então veja, a Defensoria ficou de fora. Então uma situação aí interessante aí que pode cair numa prova, tá? Porque a Defensoria ela se transformou autônoma também aí, ok? Inciso 13, ela se transformou autônoma tal como ocorreu com a Defensoria Pública da União. Inciso 13, organizar e manter também quem é a Polícia Civil. Então a Polícia Civil do Distrito Federal, ela é mantida e organizada por quem? Pela União. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para execução de serviços públicos por meio de fundo próprio, ok? Então a União vai prestar o que? Assistência financeira também para o DF. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, de geografia, geologia, cartografia no âmbito nacional. Exemplo, o IBGE está aí nesse bojo, ok? Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Normalmente acho que quem faz isso é a Ancine, ok? Classificação, regulação, ou ela faz a regulação pelo menos. Conceder a anistia, então compete à União. O que é anistia? Vai declarar imputáveis, então ele vai pegar os atos que são imputáveis, ou seja, os delitos praticados em determinada data por motivos políticos ou penais, e vai o que? Anular as condenações e suspender diligências persecutórias. Então, conceder a anistia significa vai ter um perdão para algum crime, ok? Significa isso. Planejar e promover a defesa permanente. Então, defesa permanente contra as calamidades públicas. Então, veja, falou em calamidade pública, a União está no meio, especialmente as secas e as inundações. Aquele caso típico do Rio de Janeiro lá, foi mandado recursos federais, ok? Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento. Quem cuida disso daqui hoje é o Ministério, tem um ministério específico para isso, agora eu esqueci o nome dele. Integração Nacional, se eu não me engano, nem sei se existe ainda. Estavam dentro do Ministério das Cidades e passou, acho que, para o Ministério da Integração Nacional. Eu acho, não tenho certeza aí. Instituir o Sistema Nacional, não cai em prova. É só para você lembrar. Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, se está falando de recursos hídricos, se é a competência dele lá, está organizando, está envolvido quando na implantação de uma hidrelétrica em parceria com os estados onde passem lá onde esteja o recurso. Então é interessante que ocorra também um sistema de gerenciamento desses recursos hídricos
e quem faz isso também é a União. Define também o que? Os critérios de outorgas de direitos de uso, certo? Então, outorga de direito de uso, poder explorar por determinado tempo, por exemplo, por meio de uma concessão, por exemplo. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive a habitação. Então, diretrizes para o desenvolvimento urbano. Por que a União? Para que tenha o que? Uma harmonia no país, certo? Para que tenha uma padronização. Por isso, inclusive habitação, saneamento básico, transportes urbanos. Porque senão ia virar o que? Ia virar num estado ia ser de um jeito, no outro ia ser de outro, ia virar um caos, certo? Então, desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico, transportes urbanos, ser o que? Uma padronização para ter o que? Uma harmonia. Então visa, nesse caso aqui, uma harmonia. Padronização barra padronização, ok? Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação, certo? Então aqui diretrizes para o Sistema Nacional. O que é viação? Transporte, ruas, rodovias, ok? Então viação lê-se rodovias. Então estabelece princípios e diretrizes. Tem aí quem? A ANTT, que cuida disso, Agência Nacional de Transporte aí Terrestre. Executar o serviço de polícia marítima. Quem faz isso é a Marinha. Aeroportuária, quem faz isso é a Polícia Federal. E de fronteiras, também Polícia Federal. Explorar serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e de exercer o monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e o processamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares. Então veja que isso aqui é muito relevante. Então vai competir quem? A União explorar esses serviços, ok? Então vai exercer monopólio estatal e veja, vai explorar os serviços, ok? Atendido os seguintes princípios e condições. Veja que aqui ele não está falando concessão, não está falando nada disso. Então vai explorar o serviço, então de forma que direta, ok? Quais os princípios e condições? Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos mediante aprovação do Congresso Nacional, senão vão para a guerra. Sob regime de permissão, são autorizados a comercialização e a utilização dos radioisótopos para pesquisa de usos médicos, agrícolas e industriais. Então veja o que é permitido aí, a permissão, ocorre a permissão, são autorizados que a comercialização e a utilização, ok? Comercialização e a utilização. Sob regime de permissão, são autorizados a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. Então veja, ele te dá uma possibilidade de regime de permissão, mas ela é muito, mas muito pontual, certo? Para evitar qualquer besteira aí. Responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Então aqui é a responsabilidade objetiva do Estado. Está falando aqui sobre danos nucleares, independentemente seja culpa exclusiva da vítima. Sendo culpa exclusiva da vítima, a responsabilidade civil por danos nucleares será de quem? Da União. Ela vai responder, ok? E por fim, nós vamos ter aqui a organização e manter a execução e executar a inspeção do trabalho, certo? Então,
Organizar, manter e executar. Organizar está lá na CLT, teve a recente mudança. Manter, ela vai trazer políticas para que consiga fomentar esse trabalho, para manter o trabalho e executar. A execução vai ser feita por os auditores lá, auditor fiscal do trabalho. Isso aí é uma carreira muito importante, muito legal, muito bacana aí. Quando tiver essa daí, a gente vai correr atrás aí para fazer um curso aí que eu acho muito importante aí. Cai só direito do trabalho aí, umas OITs aí, OJ, orientações jurisprudenciais aí do TST, mas é relativamente tranquilo, engloba algumas matérias a mais, só que acho que vale a pena. 15, 25, e aqui sai para a fronteira, resolve revolve na cinta aí, fugindo de fazendeiro também, por outro lado, né? Vamos lá, estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Então vai estabelecer, quem estabelece a área, quem estabelece as condições para o exercício da atividade de garimpagem, garimpo em qualquer lugar. Lembrar aqui a relevância barra padronização nacional, padronização, então visa a padronização, beleza? Povo, era isso, e essas questões agora é só ir fazer questões relativas a esse tema aí, e depois a gente, lá na frente, a gente vai colocar alguns resumões, alguns bateria de questões adicionais aí para vocês, para estar treinando ainda mais, tá bom? Vamos lá, um abraço, até a